Bom dia! Na aula de hoje, vamos ver a segunda parte de famílias lógicas, que corresponde à parte do capítulo 14 do nosso material. É importante o conhecimento de portas lógicas e é muito interessante também o conhecimento de transistores bipolares. E hoje nós vamos ver a implementação de portas lógicas em transistores de efeito de campo, transistores MOS. Vamos começar então com o transistor de efeito de campo do tipo N, NMOS. Temos um substrato dopado do tipo P. Nesse substrato há duas regiões dopadas do tipo N. Entre as duas regiões e sobre o substrato existe uma camada de óxido de silício, que é basicamente vidro, é um dielétrico. Sobre esse dielétrico tem um material condutor. Muito bem, essa camada é o gate e nós temos os outros dois terminais, que são fonte e dreno. Quando aplicamos uma diferença de potencial entre o gate e a fonte, estamos colocando cargas positivas no gate. E, naturalmente, estamos colocando cargas negativas no substrato. Muito bem. O substrato é do tipo P, é rico em lacunas. Então, os primeiros elétrons que vêm para essa região ocupam as lacunas. Elétrons adicionais nessa região ficam livres, ficam na camada de condução. Desta forma, se for aplicada uma diferença de potencial entre dreno e fonte, haverá então a circulação de corrente. Mas veja, só há formação de canal se colocarmos carga suficiente, se colocarmos elétrons suficientes aqui, para que tenhamos elétrons livres. Ou seja, precisamos de um mínimo de tensão para formar o canal. Esse valor mínimo de tensão para formar o canal é chamado de tensão de limiar, ou tensão threshold. Então, se a tensão entre gate e fonte for abaixo desse limiar, não há formação de canal, não há corrente. Se VGS for maior que VT, ou seja, se aplicarmos uma tensão maior do que o mínimo necessário, haverá a formação do canal, consequentemente, haverá esta corrente. Temos aqui a representação deste transistor. Nesta representação, o terminal do corpo está indicado. Entretanto, muitas vezes o terminal do corpo e da fonte estão no mesmo potencial. Nesse caso, podemos usar esta representação, onde se omite o terminal do corpo. Observe a direção das setinhas na representação. Para circuitos digitais, temos essa terceira representação, que é simplificada. Muito bem. Podemos agora inverter tudo, tomando um substrato do tipo N, duas difusões do tipo P, e agora, para que haja formação do canal, nós temos que expelir os elétrons que estão aqui, para que haja apenas um canal formado de lacunas, para unir fonte e dreno. Para isso, nós temos que aplicar no gate um potencial negativo com relação à fonte. E se aplicarmos uma diferença de potencial entre fonte e dreno, haverá circulação de corrente. Observe que este transistor, quando comparado com o transistor NMOS, nós temos tudo ao contrário. Então, como dito, a tensão do gate deve estar abaixo da tensão da fonte, para que haja circulação de corrente. E isso deve ser além de um valor mínimo, chamado tensão de limiar. Uma vez atingida essa tensão limiar, haverá corrente.
Em termos construtivos, temos basicamente duas formas. Uma delas é um substrato do tipo N, e nesse substrato se fazem diretamente os transistores do tipo P. Nesse substrato há uma difusão do tipo P. Dentro da difusão do tipo P é onde se tem os transistores N. Essa estrutura aqui é chamada de poço P. Poderíamos ter também poço N, que é um substrato do tipo P, onde se faz um poço do tipo N, e dentro desse poço as duas difusões P, para se ter um transistor PMOS. E o transistor NMOS é feito diretamente no substrato. Vamos juntar agora o transistor NMOS e o PMOS para formar um inversor. Então, a fonte do transistor NMOS é o menor potencial possível, é o terra. Como o transistor P é exatamente oposto, o potencial mais alto do transistor P é a sua fonte, que fica então ligado em VDD. Desta forma, os drenos dos dois transistores estão juntos e formam então a saída. E os gates dos dois transistores estão juntos, formando então a entrada. Veja, se por acaso colocarmos zero, nível lógico zero na entrada, correspondente a 0 volts, teremos 0 no gate, 0 na fonte. Ou seja, a diferença aqui é 0. Se a diferença é 0, não é maior que VT, não liga o transistor. Portanto, ele pode ser visto como uma chave aberta. Por outro lado, se temos 0 na entrada, isto é, 0 nesse gate, e VDD na fonte, a gente observa que o gate está abaixo do potencial da fonte. Portanto, o transistor estará ligado. Se ele está ligado, nós podemos inicialmente considerar uma chave fechada. Então, aberto para o terra, fechado para VDD. Desta forma, temos nível alto na saída. Por outro lado, se colocarmos 1 na entrada, nível lógico 1 na entrada, ou seja, se colocarmos VDD na entrada, teremos VDD no gate, VDD na fonte. A diferença é 0. Se a diferença é 0, o transistor está desligado. Podemos entender como uma chave aberta. Por outro lado, VDD na entrada significa VDD no gate do transistor N. E como a sua fonte está em 0, a diferença aqui é VDD, que é maior do que VT, e liga-se o transistor. E o transistor ligado, podemos considerar como uma chave fechada. Desta forma, se temos uma chave fechada para o terra, temos 0 na saída. Então, observem, entra 0, sai 1, entra 1, sai 0, que é um inversor. A curva de transferência desse inversor está aqui. Então, até um certo valor de tensão, que é a tensão de limiar do transistor N, o N está desligado, o P ligado. Portanto, temos 1 na saída. Passamos por uma condição em que os dois estão ligados e depois, nesta parte final, acima de VDD menos VTN, menos VTP, quando o transistor P está desligado, somente o N ligado. Dessa forma, tem-se 0 na saída. Vamos, então, obter margem de ruído a partir desta curva. Por definição, traçamos uma reta com inclinação menos 1 aqui e outra aqui. Esse ponto onde toca na reta corresponde, então, a VIL. E esse segundo ponto, a VIH. Entretanto, nós normalmente não vamos fazer isso. Nós vamos usar um valor
padrão. V e L é considerado pelo fabricante, é garantido pelo fabricante, como sendo 30% de VDD, 0,3 VDD. E esse ponto V e H, por definição, nós vamos considerar como sendo 0,7 de VDD. Quer dizer, com isso, a margem de ruído de nível alto seria VOH menos VIH, seria então VDD menos VIH, que é 0,7 VDD, resultando em 0,3 VDD. A margem de ruído baixo seria VIL menos VOL. VIL é 0,3 VDD e VOL é 0, resultando então em 0,3 VDD. Observe que as duas margens são iguais e iguais a 0,3 VDD. Vamos ver agora como fazemos a implementação de funções. Vamos começar com o inversor, sendo A a entrada e Y a saída. Então, a saída é a entrada invertida. Eu poderia também escrever essa função desta forma, ou seja, a saída invertida corresponde ao A da entrada. Em termos lógicos, as duas são iguais, mas vamos entender cada uma delas. Y sem a barrinha significa Y nível alto. Y nível alto é conseguido quando A estiver em nível baixo. Vamos conferir. Y nível alto é conseguido quando A estiver em nível baixo. Porque se A estiver em nível baixo, o transistor P está ligado. Por essa outra expressão, a saída está barrada, está para 0, se A estiver em 1. Então, Y irá para 0, ou seja, esse transistor irá funcionar quando A estiver em 1. Correto, porque nível alto faz o transistor N funcionar. Vamos aplicar esse mesmo conceito para uma porta não E. Então, Y é igual a e B barrado. Isso aqui pode ser reescrito por De Morgan desta forma: A barrado ou B barrado. Entretanto, a expressão original pode ser invertida e escrita dessa segunda forma. A saída irá para 0 quando A estiver em nível alto e B estiver em nível alto, que é o que temos aqui. Então, a saída irá para nível baixo quando A estiver em nível alto, isto é, esse transistor estiver ligado, e B estiver em nível alto, isto é, esse transistor ligado. Estando os dois ligados, Y irá para 0. Por outro lado, Y irá para nível alto quando A ou B estiver em 0. Então, Y irá para nível alto, para VDD, quando A estiver em 0. Porque se A estiver em 0, esse transistor P se liga. Da mesma forma, se B estiver em 0, esse transistor P se liga. Qualquer um dos dois ligando, temos saída em nível alto. Vamos ver agora para a porta não ou. Então, Y, saída, igual a ou B barrado, que por De Morgan poderia ser escrito por A barrado e B barrado. Muito bem, essa expressão original poderia ser invertida e escrito dessa forma. Então, veja, a saída vai para 0 quando A ou B estiverem em nível alto. Então, a saída vai para nível 0 quando A ou B estiverem em nível alto. Então, são transistores do tipo N. E a saída em nível alto
quando A barrado e B barrado. Portanto, Y vai para nível alto quando A for acionado por nível baixo e B acionado por nível baixo. Ou seja, 2 transistores do tipo P. Vamos ver agora isso para uma expressão genérica. Seja essa expressão Y é igual a A e B, ou C, tudo negado. Podemos reescrever essa expressão invertendo todo mundo. Então teríamos Y barrado igual a AB ou C. Ou pegar a expressão original e aplicar De Morgan. Vamos então implementar. Muito bem, a saída vai para 0 quando tivermos A e B em série, tudo isso em paralelo com C. Então temos A e B em série, tudo isso em paralelo com C. Para nível alto, teremos A invertido ou B invertido, isto é, o paralelo, tudo isso em série com C invertido. Então temos A em paralelo com B, tudo isso em série com C, sendo que cada um deles é ativo por nível baixo, porque são implementados com transistores P. Importante aqui, observe que embaixo nós temos A em série com B. Em cima eles estão em paralelo. C está em paralelo com tudo. Em cima, C está em série com tudo. Então, o que é paralelo embaixo vira série em cima. E o que é série embaixo vira paralelo em cima. Essa forma de implementação só é possível para funções invertidas, funções barradas. Então, a gente só consegue implementar se tivermos uma expressão barrada. Se for uma expressão não barrada, não se consegue implementar diretamente. Temos que fazer a implementação dela barrada, seguida de um inversor. Temos aqui um inversor acionando outro inversor. Um acionador e uma carga. Observe que não existe caminho para corrente contínua, porque nós temos um gate que é formado por um capacitor. Então não há corrente contínua. Desta forma, a gente pode colocar uma quantidade infinita de cargas CMOS neste acionador, porque essa corrente será zero. Entretanto, quanto mais carga colocarmos, significa mais capacitores estamos colocando. Quanto mais capacitores, mais tempo vai ser exigido para se carregar e descarregá-los, considerando a corrente máxima aqui. Então, quanto maior a quantidade de cargas, maior o tempo para carregar e descarregar os capacitores. Portanto, menor a frequência de circuito. Desta forma, recomenda-se como fan-out a quantidade de 10. Isto é, 10 portas lógicas como carga. Também é possível implementar um inversor com carga resistiva. No lugar do transistor PMOS, a gente coloca uma resistência. Porque, veja, se VI for igual a 0, significa que esse transistor N está desligado. Se ele está desligado, é chave aberta, portanto, VO é o próprio VD. Se VI está em nível alto, o transistor estará ligado. Numa primeira análise, se ele está ligado, é um curto, portanto, VO será um 0.
Na verdade, não chega a ser um curto, porque o transistor ligado oferece uma resistência. Então, teremos essa resistência em série com essa resistência. Teremos, então, um divisor resistivo. Se a resistência aqui for muito pequena, de uma chave fechada, a tensão de saída vai ser muito próxima de zero, como está aqui nessa curva de transferência. Então, tensão de saída para o nível alto é o próprio VDD. E VOL é formado, então, por esse divisor resistivo. Pode-se implementar a mesma coisa, só que usando uma carga ativa. Então, substitui-se a resistência por um transistor N com seu gate ligado em VDD, ou seja, ele está sempre ligado. Então, quando VI estiver em zero, N inferior está desligado. Se ele está desligado, VO é o próprio VDD. Quando VI estiver em nível alto, o transistor inferior estará ligado e teremos aqui, então, duas chaves ligadas. Se esse transistor N for muito maior, a sua resistência será muito menor. E no divisor resistivo, a tensão de saída será bem baixa. Muito bem. Temos, então, um inversor normal aqui. Podemos pegar esse inversor e omitir o transistor P. Remover o transistor P. Teremos, então, um inversor do tipo dreno aberto. Isto é, ele não tem o transistor P. Se ele não tem o transistor P, ele permite a implementação de E por fios. A implementação da função lógica E por fios. Temos aqui dois inversores para fazer um exemplo. O inversor A, o inversor B. As duas saídas estão curto-circuitadas e estão ligadas em VDD através de um resistor elevador. Resistor de pull-up. Assim, se A for nível 0 e B for nível 0, teremos nível alto nas saídas. Se A ou B estiverem em nível alto, o transistor N1 superior ou N1 inferior estará ligado. Se qualquer um deles estiver ligado, esse ponto passa a ser zero. Então, o que a gente tem aqui é uma equivalência, uma implementação lógica que executa essa função de E. Não há uma porta E aqui, mas a ligação por fios implementa essa função. Então, o Z, a saída Z, está fazendo um E entre a saída X e a saída Y. Aqui nós temos a implementação de um inversor com saída em alta impedância. Para entender isso, considere inicialmente que essa linha de controle esteja em zero. Se a linha de controle está em zero, significa que esse transistor N está desligado. Chave aberta. Este zero no inversor resulta em 1, nível alto. Nível alto no transistor P vai fazê-lo funcionar como se fosse uma chave aberta. Ou seja, chave aberta aqui em cima e chave aberta embaixo significa que Y não se liga em zero e Y não se liga em VDD. Como Y não se liga em nada, ele está em alta impedância. Essa estrutura é usada na saída de memórias. Bom, só para completar, se essa linha de controle estivesse em 1, nível alto, esse transistor estaria ligado. Isto é, funcionando como uma chave fechada. Da mesma forma, 1 invertido resulta 0. 0 no transistor P vai fazê-lo funcionar também como uma chave fechada. Então, fechou em cima, fechou embaixo. Quem vai determinar o valor da saída é o inversor que se encontra aqui no meio. Suponha que nós temos um transistor do tipo N,
acionando um capacitor. E vamos admitir que inicialmente esse capacitor esteja descarregado. Temos VI em 5 volts, VC em 5 volts, e vamos admitir que a tensão threshold seja 1 volt. Dessa forma, como nós temos 5 aqui e 0 aqui, o terminal mais baixo é a fonte. 5 e 0, o transistor está desligado, perdão, está ligado. Se ele está ligado, existe uma carga, existe uma corrente que vai carregar o capacitor. Se o capacitor se carrega, sua tensão sobe. Até quando? Até 4. Porque quando a tensão da fonte atingir 4, a diferença 5 menos 4 é igual a 1, que é igual à tensão threshold, e o transistor desliga. Desta forma, o valor máximo de saída aqui será 4 volts. Vamos admitir agora que a gente tem esse capacitor carregado com 5 volts. Vamos admitir que a gente tenha 0 na entrada e que a gente coloca VC em 5. O potencial mais baixo é o VI da entrada, que é a fonte. E como o VC está em 5, o transistor se liga. Se ele está ligado, vai fluir carga do capacitor, vai descarregar o capacitor. Até quando? Até 0. Porque a tensão deste ponto, que é a fonte no momento, não muda. Então continua 5, continua 0, independente da tensão do dreno. Dessa forma, o capacitor se descarrega totalmente. O que a gente conclui aqui? Que esse transistor é fraco para eu tentar levar para frente o nível lógico alto. Observe, se eu coloco o nível lógico em VI, nível lógico alto em VI, 5 volts, chega na saída 4. Por outro lado, se eu coloco 0 na entrada, vai chegar na saída 0, como acabamos de ver. Em outras palavras, o transistor NMOS é fraco para nível alto e bom para nível baixo. Se fizermos a mesma análise para o transistor PMOS, nós vamos obter resultados complementares. Bom, então se eu quiser fazer uma boa chave, eu vou ter que colocar um transistor NMOS em paralelo com o transistor PMOS. O NMOS é acionado por nível alto e o PMOS acionado por nível baixo. Essa estrutura, isto é, esses dois transistores, vão ser representados desta forma. Onde que a gente pode visualizar que precisamos ter nível alto aqui e nível baixo aqui. Para garantir isso, a gente costuma fazer uso da estrutura completa, já com o inversor aqui. Então, veja, se VC for igual a 0, nós temos 0 nesse ponto, está desativado. 0 invertido a 1, 1 nesse ponto da bolinha está desativado. Portanto, está aberto entre saída e entrada. Por outro lado, se VC for 1, nível alto, teremos nível alto aqui que liga, nível alto invertido a nível baixo na entrada da bolinha liga. Então teremos uma chave fechada entre VI e VO. Essa estrutura que está aqui, chamada de porta de transmissão. E a porta de transmissão nos permite a implementação de funções. Como exemplo, veja, nós temos aqui uma chave ligando B na saída e outra chave ligando A na saída. E essa linha de controle C. C está ligado diretamente na superior e na entrada invertida inferior. Então, se C for igual a 1, teremos 1 nessa linha, faz funcionar. 1 invertido a 0, faz funcionar. Então, a chave superior está funcionando. Ao mesmo tempo, 1 no local da bolinha não funciona
1 invertido a 0 também não funciona aqui. Ao passo que se C for 0, 0 funciona aqui, invertido a 1 faz este funcionar. Então a chave de baixo está operacional e a de cima estará desligada. Então o que nós fizemos aqui? B para a saída nós temos C. E A para a saída nós temos C barrado. Então acabamos implementando aqui um multiplexador. Se C for 0, o de baixo está funcionando, o A vai para a saída. Se C for 1, a parte de cima está funcionando, a chave de cima está funcionando, a saída se torna B. Então a porta de transmissão foi usada aqui para implementar o MUX. Veja, essa porta de transmissão também pode ser usada para implementar uma função E. Bastaria colocar duas em série. Ou uma função OU, bastaria colocar as duas em paralelo. Ou combinações, como essa que está aqui, AB ou C. Então, AB em série, paralelo com C. Mas atenção, tem um risco aqui. Veja, vamos analisar essa situação que está aqui. Se a chave A for igual a 1, isto é, se ela estiver fechada, X é igual a Y. Perfeito. Mas, e se A estiver aberto? Quanto que vale X? Não sabemos. Não temos como definir. Porque essa linha estará flutuando. Então, esse tipo de situação nós não podemos permitir. Ou seja, nós não podemos deixar um nó flutuando, um ponto flutuando. Para contornar isso, a gente usa essa abordagem. Então, A faz ligação de X e Y, igual ao caso anterior. Só que quando o A não estiver funcionando, o A barrado estará. Então, o A barrado levará aqui para 0. Ou a gente poderia fazer para uma outra função desejada. Aqui foi feito para 0. Uma outra opção seria colocação de uma resistência para um potencial 0 ou para VDD. Veja, se a entrada está em 0, a saída está em nível alto, o que significa que houve fluxo de carga da fonte para o capacitor. Quando a entrada passar para 1, a saída vai passar para 0. Passar para 0 significa que essa carga do capacitor vai para o terra, vai descarregar. Quando a entrada passar para 0 de novo, a saída vai passar para 1 de novo. Ou seja, vai pegar carga da fonte e carregar o capacitor. Então a gente pode observar que quanto maior a frequência da entrada, maior a frequência de carga que se tira da fonte e se joga no terra. Então, a potência dissipada é função direta da frequência. Por isso que quanto maior a frequência de um circuito, maior a sua dissipação. Da mesma forma, esse CL que está aqui, essa capacitância que está aqui, é uma representação de todas as portas lógicas ligadas nesse ponto. Então, quanto menores forem os transistores, menores serão suas capacitâncias. Quanto maiores esses capacitores, maior a capacitância, maior a carga que se tem que tirar da fonte. Portanto, a dissipação é proporcional ao tamanho desses capacitores. Quanto maior a tensão, maior a carga. E essa potência é proporcional à tensão ao quadrado. Então, olhando isso aqui, a gente faz uma análise do que os fabricantes fazem. Muito bem, o cliente quer frequência alta. Para ter frequência alta, o fabricante precisa fazer transistores cada vez menores e alimentados com tensões cada vez menores.
para que a dissipação de potência não seja muito alta. Porque se ela for muito alta, significa pouco tempo de bateria.